Nós estamos aí nos preparando, para o aniversário da igreja, dessa congregação. No próximo dia 18 do mês que vem, nós vamos completar 14 anos de Igreja Batista Bíblica aqui no Mário Covas. Pouco tempo ainda, em se tratando de igreja, 14 anos não é nada. 14 anos é uma criancinha, está nascendo ainda, Mas a gente já tem andado e tem bastante experiência com a vida cristã nesse lugar. Então nós vamos celebrar daqui a alguns dias, no dia 18, uma ação de graça, um culto de ação de graça por esse tempo que nós estamos aqui, 14 anos de Igreja Batista Bíblica. E a partir de hoje nós vamos trazer algumas palavras até o dia da nossa celebração sobre a igreja, para que você compreenda assim completamente o que é a igreja. Porque talvez você esteja por aí e não compreendeu ainda, o que é uma igreja. O que é a igreja, Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus no capítulo 10, a partir aí do versículo 23. Hebreus 10, 23. Então nós vamos trazer essa série de mensagens falando sobre a igreja. É claro que falar de igreja para um cristão não deve ser nada difícil, Vamos lá então, Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Pai amado, fale conosco. Ministra ao nosso coração nessa noite. Visita-nos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo. Tenha toda a liberdade de falar com a Tua igreja nessa noite, Pai. Nos edificando, nos conduzindo, ó Deus, a uma vida cristã de acordo com a Tua palavra. Por isso nós Te agradecemos pela Tua presença e sabemos que o Senhor já tem falado e atuado conosco, em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar esses dias sobre igreja, meus irmãos, mas falar de igreja para um cristão é o mesmo que falar de família para qualquer pessoa, porque não existe ninguém sem família, bem como não existe cristão sem igreja. O que nós podemos discutir é as relações familiares, bem como as relações cristãs. Mas não existe ninguém sem família, e também não existe cristão sem igreja. E na Bíblia, na palavra de Deus, toda pessoa que está vinculada a Jesus Cristo, está vinculada à igreja de Jesus Cristo. Está vinculada à igreja de Jesus Cristo. Por isso é que Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 12, 13 e 12... ele vem trazendo ali, dizendo que todos aqueles que estão em Cristo Jesus receberam ou foram, que se submeteram à autoridade de Jesus, que se submeteram à autoridade de Cristo nas suas vidas, receberam ou foram batizados com o Espírito Santo de Deus. E ele continua dizendo que quando isso acontece, quando nós nos colocamos debaixo do senhorio de Jesus, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, recebemos o seu Espírito, ou somos batizados no seu Espírito e com o seu Espírito. E quando isso acontece, Paulo diz que automaticamente nós formamos um corpo, que é o corpo vivo de Cristo. Nós passamos a integrar o corpo de Cristo, ou a igreja mística de Cristo, também chamada de igreja universal de Cristo, a igreja mundial de Cristo, enfim, o corpo de Cristo. Todo aquele que recebe ao Senhor como Salvador da sua vida, ele é inserido nesse corpo, ele é batizado com o Espírito e no Espírito, e inserido nesse corpo. Então todos nós que
que nos submetemos ao senhorio de Jesus, estamos nesse corpo, que o Novo Testamento chama de igreja. Todos nós que recebemos a Jesus como Salvador, e automaticamente o seu Espírito, e fomos batizados no e com o seu Espírito, fomos inseridos nesse corpo que o Novo Testamento vem trazendo como igreja. A palavra igreja é uma tradução de uma palavra grega que é eclésia. Porque o Novo Testamento todo foi escrito em grego. E quando se escreveu o Novo Testamento, a palavra igreja, ou a palavra designada, a palavra usada para designar a igreja, foi a palavra eclésia. Eclésia é uma assembleia dos gregos, era uma assembleia dos gregos. Toda vez que os gregos se reuniam para deliberarem sobre algum assunto, estava formada uma eclésia, uma reunião. Então, igreja é uma reunião, é uma comunidade reunida para deliberar. É uma comunidade reunida para deliberar sobre algum assunto. Então, a palavra igreja vem dessa tradução da palavra eclésia, que é reunião, que é ajuntamento, que é congregação. E no Novo Testamento, essa palavra igreja ou eclésia, ela aparece 114 vezes. No Novo Testamento, 114 vezes. Dessas 114 vezes que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, 5 vezes aparece assim, sem nenhum sentido cristão, apenas para designar que pessoas estavam reunidas. 9 dessas 114 vezes aparece para designar, principalmente lá em Efésios, a igreja como corpo universal de Cristo, como a igreja mística de Cristo, o corpo invisível, a igreja invisível de Cristo. Mas dessas 114 vezes que aparece no Novo Testamento a palavra igreja, 95 vezes aparece para designar uma comunidade local. Uma igreja local, uma comunidade de pessoas, de cristãos, que estão situados em algum lugar. Então vem falando lá da igreja que está em Corinto, fala da igreja que está lá em Tessalonicenses, lá em Tessalônica, lá em Filipos, lá na Galácia, lá na Ásia. Fala da igreja que está reunida na casa de Priscila e de Áquila. Fala da igreja que está na casa de fulano, na casa de ciclano. Da igreja que está lá no Mário Covas, na topógrafo com a Florencio José Pereira, que se denomina IBAB, Igreja Batista Bíblica de Campo Grande. Enfim, dessas 114 vezes que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, é para designar ou se refere a um grupo de pessoas, a uma comunidade que está localizada no tempo e no espaço. Então, no Novo Testamento, igreja diz respeito quase que absolutamente a uma comunidade cristã local. Quando se refere à igreja, quase que absolutamente no Novo Testamento, é para designar uma comunidade cristã local, pessoas que se reúnem, formada por pessoas que se ministram mutuamente, que exercem dons espirituais nessa comunidade, que partilham o pão, que socorrem-se mutuamente, que oram uns pelos outros, que se governam de forma democrática e teocrática, porque o Senhor é o governo também dessa igreja local, onde há uma hierarquia, onde há um princípio de autoridade, onde há uma liderança espiritual definida e constituída sobre ela, onde tem critério de participação, tem um código ético a ser seguido, tem um conjunto de doutrinas. Então, a igreja é uma comunidade organizada. Praticamente e absolutamente no Novo Testamento, quando se fala de igreja, fala-se de uma comunidade organizada. E é nessa comunidade organizada local, chamada igreja, que vive e se manifesta a igreja corpo de Cristo. Então, não está num lugar só também, ela está espalhada no mundo, várias comunidades locais. E é nessas comunidades locais que vive e se manifesta a igreja corpo de Cristo. Porque uma coisa, meu amado, é o corpo de Cristo, e a outra coisa é a igreja local.
A gente tem estudado, né? Estudamos aí Cristologia, acabamos de estudar Cristologia no CCM. No nosso módulo anterior, estudamos sobre eclesiologia, a história da igreja. A gente aprendeu tanta coisa assim, porque a gente vai descobrindo o que é igreja. Então nós podemos e precisamos separar o que é a igreja corpo de Cristo e também o que é a igreja local, a comunidade local. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A comunidade local, no caso essa igreja Batista Bíblica de Campo Grande, ou IBAB, como você queira, ela precisa se organizar. Porque senão vira bagunça, onde tem muita gente vira bagunça, não é? Então a igreja local, comunidade corpo de Cristo, onde habita a igreja corpo de Cristo, ou parte, ou membros, ou parte da igreja corpo de Cristo, ela é uma instituição que se organiza. Então a igreja local, ela é uma instituição também com personalidade jurídica. Tem CNPJ, tem estatuto, tem uma diretoria que representa ela civilmente, tem critérios de participação, tem responsabilidade social, responde ao governo e ao Estado, né? Nós respondemos ao governo e ao Estado. Então essa igreja local é uma comunidade organizada, e essa comunidade tem critérios de participação fundamentados na palavra de Deus, porque essa comunidade local é uma comunidade cristã que expressa o corpo vivo de Cristo. Então, para participar dessa comunidade local, é claro que tem critérios de participação, mas os critérios de participação não são tomados por ela mesma, porque ela é uma comunidade cristã, e a comunidade cristã se baseia na palavra do Senhor Jesus, na palavra de Cristo. Sabe, meu amado, e é nessa comunidade cristã, e é sobre essa comunidade, a igreja como comunidade, que nós precisamos falar, porque nós vamos completar 14 anos no mês que vem. Aliás, nós completamos esse mês, mas vamos celebrar o mês que vem. Dessa comunidade local, né? Dessa comunidade aqui. Por exemplo, eu faço parte da igreja Corpo de Cristo há muito mais de 14 anos. Mas estou nessa comunidade local há 14 anos. Fomos enviados para cá. Pessoas foram chegando, e talvez você que esteja aqui já faz parte ou fizesse parte da igreja como corpo de Cristo há muito mais tempo, mas você passou a fazer parte dessa igreja, dessa comunidade local. Embora seja perfeitamente possível fazer parte dessa comunidade local e não fazer parte da igreja corpo de Cristo. Nós discutimos sobre isso esses dias. Perfeitamente, né? Pode-se fazer parte dessa comunidade local, dessa igreja local, e não fazer parte da igreja corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, somente ele tem acesso. O corpo de Cristo, a igreja universal como corpo de Cristo, só ele tem acesso ao rol de membros. Somente ele sabe quem faz parte ou quem não faz parte. A gente não pode. Eu não posso dizer se você faz parte, embora a palavra de Deus diz que pelos frutos a gente consegue mais ou menos saber quem faz parte do corpo de Cristo, mas isso é deduções. A igreja corpo de Cristo é dele, e ele sabe quem faz parte e quem não faz parte. Mas na igreja local a gente sabe quem faz parte. A gente sabe quem é dela e quem não é dela, né? A gente sabe. Quanto à igreja corpo de Cristo, a igreja dele, a igreja mística, a igreja universal dele, aí é dele, aí é ele que sabe quem é e quem não é. A gente no máximo pode fazer deduções de dizer, esse cara é trigo, né? Ou esse é joio. Rapaz, esse aqui é ovelha, isso é bode, mas isso é dedução. A gente não pode saber de fato quem faz parte da igreja corpo de Cristo, porque, né, essa é a igreja dele. Fazer parte da igreja local não quer dizer que você faz parte do corpo de Cristo, ou talvez você faça parte do corpo de Cristo, mas também não faça parte da igreja local, porque você está arrolado num rol de membro de uma igreja local, não quer dizer que você está inscrito no livro da vida. Então a gente precisa compreender essa questão da igreja. Igreja corpo de Cristo, igreja local, e é possível perfeitamente fazer parte do rol de membros da igreja local e não fazer parte do livro da vida, mas esse julgamento é de Deus.
né? Esse julgamento cabe ao Senhor. O rol de membros e o livro da vida, né, não são a mesma coisa. Isso cabe ao Senhor. Mas fazer parte da igreja local, fazer parte da comunidade local, expressa o nosso desejo, expressa a nossa decisão de fazer parte do corpo de Cristo. É ou não é? Tanto é que no Novo Testamento, das 114 vezes que aparece falando sobre igreja, fala de igreja local. Então fazer parte da comunidade local, fazer parte da igreja local, expressa também o meu desejo e revela a decisão minha de fazer parte do corpo de Cristo. Porque a igreja local manifesta o corpo de Cristo. Então quando eu quero fazer parte dessa comunidade, você está expressando o desejo de dizer assim: eu quero fazer parte do corpo universal de Cristo, da igreja de Cristo, quero ser membro do corpo de Cristo. Porque é na comunidade local que você exerce os seus dons, como Paulo diz, para o bom desenvolvimento do corpo de Cristo. Onde se desenvolve os dons para o bom desenvolvimento do corpo de Cristo? Na comunidade local, na igreja local. É nos relacionamentos. Porque é na comunidade que nós exercemos os nossos dons, é na igreja local que você serve uns aos outros, é na igreja local que você desenvolve o seu ministério, o ministério para qual o Senhor te chamou, é como membro da igreja local, da igreja comunidade local, que você junto com outros escolhe o melhor rumo para essa comunidade. Se você não é membro, você não pode dar palpite, né? Nem pitaco, você não faz parte dela. Você não tem voz, nem vez, porque você não faz parte. Então é nesse ambiente da igreja local que você participa ativamente. É nesse ambiente da igreja local, inserido na igreja local, que você deseja e anseia também fazer parte da igreja como corpo de Cristo. Então, meu amado, a igreja local é uma comunidade organizada, com regras, que tem disciplina. Por isso é que Paulo, escrevendo lá para a igreja de Corinto, a igreja local de Corinto, ele diz: olha, vocês conhecem aí esse camarada aí, um fulano de tal? O pessoal responde lá para ele dizendo assim: a gente conhece. E Paulo diz: então, eu fiquei sabendo que esse cara que está aí e participa dessa comunidade, ele tem relações com a própria madrasta. Aí Paulo diz: tira esse sujeito do meio de vocês, tira ele do meio da comunidade, lança ele, inclusive Paulo diz: entrega ele para Satanás, tira ele da comunidade, tira ele da igreja, afasta ele, porque esse sujeito é um empecilho para a comunidade. E diz mais, e fala para todo mundo que ele não é da igreja não, fala para todo mundo que ele não é da comunidade. Fala que é para as pessoas entenderem que a comunidade, que a igreja não compactua com essa vida que ele leva, com esse pecado. Para que todo mundo compreenda que a igreja não compactua com, né, a vida torta que ele leva, com o comportamento e a conduta dele. Então tira ele do meio. Tira ele da onde? Do corpo de Cristo? Não, tira ele da comunidade. Paulo diz: ele vai estragar a comunidade. Depois na sequência vem falando de fermento, né? Tira o fermento do meio de vocês, porque ele vai fermentar os demais. Então, é o pecado. A igreja universal, como o corpo de Cristo universal, também é julgada por Deus, também é disciplinada por Deus. Porque a igreja, corpo de Cristo universal, é dele. Então ele olha e diz: ih, caramba, tem alguém lá que vai contaminar a minha igreja, corpo de Cristo, vou tirar do meio. E ele tira. Lembra lá de Ananias e Safira? Quem tira? Foi Deus. A igreja está começando, surge lá uma igreja, comunidade local, organizada, as pessoas se organizando. Chega Ananias e Safira com mentiras, uma oferta torta, com coração torto, com segundas intenções, dá lá a sua oferta e Deus diz: esse casal vai ser problema para essa igreja. Anjo vai lá e recolhe os dois. O anjo foi lá e recolheu. Porque Deus, ele cuida da igreja dele. O anjo vai lá e passou a faca e levou Ananias e Safira. Porque Deus está cuidando da igreja. Deus diz: esse casal aí vai dar problema na igreja. Se eles estão começando mentindo, enrolando aí, vai dar problema. Para purgar, para purificar a sua igreja, Deus diz: vai lá, anjo, tira os dois e leva. Significa que foram para o inferno? Não, significa que foram tirados, para não estragar a igreja, para não contaminar.
Porque a igreja é de Cristo. Então essa igreja universal, Deus também disciplina. Mas a igreja local também tem regras de participação, tem disciplina, tem uma regra, tem um código de conduta a ser seguido. Então, meu amado, precisamos compreender o que é a igreja. Precisamos compreender o que é a igreja. São, essas pessoas que vão sendo disciplinadas, aqueles que andam nas sombras, cheios de pecados ocultos, de vida dupla, vida torta, que atrapalha o evangelho e a causa do Senhor Jesus. E o Senhor disciplina, porque sendo a comunidade local a expressão do corpo de Cristo, Deus cuida dela. Deus cuida da sua igreja, Deus trata a sua igreja, Ele limpa, Ele purga, Ele vai purificando. Mas a igreja é algo interessante, porque quando a gente olha na igreja, a igreja tem alguns aspectos interessantes, porque quando a gente olha na reunião da igreja, a gente tem assim uma variedade de pessoas na igreja, na reunião da igreja. Porque quando a gente olha na reunião da igreja, a gente pode dizer a igreja está reunida, e é verdade, a igreja está reunida. Mas quando a gente olha na reunião da igreja, o que nós temos? Nós temos a igreja reunida. E quem é a igreja reunida? Quem é a igreja reunida? São aqueles que fazem parte da igreja. Aqueles que são membros dela. Porque você é a igreja reunida. Mas também tem aqueles que vêm de vez em quando. São os frequentadores da igreja. Tem os membros, tem os frequentadores e tem aqueles que aparecem de vez em quando ou uma vez. Esses são os visitantes. Então, na reunião que a igreja promove, a igreja se reúne, mas no meio dessa igreja tem também os frequentadores da igreja. Tem os visitantes da igreja. Agora, se você não é membro da igreja, se você não é frequentador da igreja, se você não é visitante, o que você é? Eu vou dizer assim, com todo respeito, você é consumidor da igreja? Não, você é, como eu vou usar aqui eu espero que você não, com todo respeito, você é usuário da igreja. Então, quando a igreja se reúne, ela está aberta para que venham frequentadores, para que venham visitantes e para que venham usuários dela. E vem pessoas que são usuárias da igreja, vem, usa e vai embora. Mas não são da igreja, não fazem parte da comunidade local. Não fazem parte da comunidade local. E todos são bem-vindos. Você é membro dessa igreja? Seja bem-vindo nessa noite para cultuar a Deus conosco. Amém que você está aqui, Deus te abençoe. Você é frequentador dessa igreja, está talvez aí há 5 anos frequentando essa igreja, seja bem-vindo, você é muito bem-vindo para cultuar a Deus conosco nessa noite também. Você é visitante, está aqui pela primeira vez, ou veio esporadicamente, você é muito bem-vindo para cultuar a Deus conosco também. Você é usuário, está aí de passagem, seja muito bem-vindo, fique à vontade, cultue a Deus conosco. O Fabiano falou assim, vamos recolher os dízimos das ofertas. Você é visitante, por favor, não se sinta constrangido, isso aqui é para a igreja. Se você quiser fazer, fique à vontade, você é bem-vindo em nosso meio. Mas a gente precisa compreender o que é e o que não é. A gente precisa compreender quem é a igreja e quem não é a igreja. A gente precisa compreender. Quem pode dizer, eu sou da Igreja Batista Bíblica, e quem pode dizer, eu vou lá. Precisamos compreender isso, irmãos, porque senão a gente vai levando uma vida cristã sem identidade. Precisamos compreender o que é a igreja. E quem pode realmente dizer assim, eu sou a IBAB, ou a Igreja Batista Bíblica, eu sou da IBAB, ou a IBAB é a minha igreja. E quem não pode, se você é frequentador, é visitante, é usuário, todos são bem-vindos. Mas não, você não pode dizer que é da igreja. Porque tem critérios de participação na igreja. Nessa igreja, comunidade organizada, tem critérios de participação.
Nessa igreja comunidade que se organiza também, inclusive de forma jurídica, que tem uma diretoria, que tem critérios de participação, que tem um código de ética para ser seguido, tem critérios. Então você é muito bem-vindo. E esses critérios, é para que a gente possa pensar e fazer uma autoavaliação e dizer assim, onde que eu estou? Em que nível de relacionamento é que eu estou? Porque para fazer parte da igreja, você precisa se submeter a alguns critérios de participação que estão na palavra de Deus. E eu quero aqui citar apenas 3, rapidão, assim, são muitos. E esses critérios são para que você possa fazer assim uma avaliação e eventualmente tomar alguma providência na sua vida, se você é ou não é. Para que você possa autoavaliar-se e dizer assim, eu achei que eu fosse. Ou, falaram que eu era e eu não sou. Enfim, quais são os critérios? O primeiro critério para fazer parte da comunidade, da igreja local, ou da igreja inclusive como corpo de Cristo, é o batismo. Primeiro critério bíblico. Não se é inserido na igreja, nem comunidade local, nem em corpo de Cristo, sem passar pelas águas do batismo. Lamento muito, não dá. Toda a palavra de Deus que vem falando de arrependimento e conversão é seguida de batismo. Toda. No Novo Testamento, a palavra de Deus, quando ela se refere a arrependimento e a conversão a Cristo, logo em seguida, ela é seguida de batismo, para que você seja inserido no corpo de Cristo. Corpo de Cristo universal, corpo de Cristo, comunidade local. Quando Pedro faz lá logo no começo da igreja, aquela mensagem, aquela pregação, e às vezes a gente pula os textos, diz lá o texto que 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja, não diz? Mas o que diz antes deles serem acrescentados? Diz lá o texto, vou lembrar para você, aqueles que acreditaram nas palavras de Pedro, lá em Atos 2, versículo 41, todos aqueles que acreditaram nas palavras de Pedro, creram na mensagem pregada, foram batizados e depois acrescentados na igreja. Sempre conversão, arrependimento é seguido de batismo, para identificar quem você é agora, para te dar uma identidade, para que você seja inserido no corpo. O apóstolo Paulo, após aquele encontro maravilhoso que ele tem com Jesus, e ele está lá perseguindo, e ele se converte a Cristo, ele é mandado entrar lá em Damasco, e lá ainda na casa de Judas, lá em Damasco, quando ele volta a enxergar, a primeira coisa que ele faz é se batizar. Antes de qualquer coisa. Para quê? Para ser identificado como parte do corpo de Cristo. Para ser identificado como parte da igreja. Para ganhar inclusive voz. Porque ele não pode chegar lá na igreja de Corinto, em tal lugar, e dizer assim, eu vim aqui falar, mas você não é parte. Não sou, eu fui batizado e inserido no corpo de Cristo, e fui reconhecido como parte do corpo de Cristo. Então a primeira coisa que ele faz é ser batizado para ser reconhecido como parte da igreja. O eunuco, lembra do eunuco? Filipe está lá, o Espírito impele Filipe até um certo lugar onde estava indo um eunuco, E aquele homem diz, eu creio em Jesus. O que me falta para ser batizado? Crer. Então eu creio. Após crer, após aceitar, após converter-se, a primeira coisa que acontece com ele é o quê? Foi batizado, desceu dali e foi batizado. Para quê? Porque aquele homem agora ele tem uma missão. Ele vai agora, diz lá da rainha de Candace, ele vai pregar, ele leva a palavra de Deus na Etiópia, mas para chegar lá e pregar, ele tem que se identificar com o corpo de Cristo. Então ele é batizado para ser inserido na igreja universal, e é claro que nem sabe se ele está ali na igreja local, mas ele foi inserido pelo batismo. O carcereiro lá de Filipe, quando Paulo e Silas estão na prisão e aquele homem quer se suicidar, Paulo diz, não, peraí. E aquele homem,
leva Paulo, leva Silas para a casa deles e diz: senhores, o que é que eu faço agora? Crê e será salvo tu a tua casa. Aquele homem crê, a família dele crê, e o texto diz o quê? Que todos eles foram batizados. Então, ser batizados é o primeiro critério para que você faça parte da igreja de Cristo, para que você seja inserido na igreja corpo universal de Cristo, também na igreja local, como organização, porque a igreja local, ela se organiza segundo a palavra de Deus. É segundo a palavra de Deus. Então, meu amado, fazer parte do corpo de Cristo, como igreja local, tem critérios. Segundo critério, aqueles que são parte da igreja, que fazem parte da igreja local, abra lá em Hebreus, lá onde a gente leu, né? Lá onde a gente leu no início aí, Hebreus capítulo 10. Tem aqui um critério. Por isso eu li aí no começo esse texto de Hebreus capítulo 10. Qual o segundo critério? Você batiza-se, é inserido então no corpo universal de Cristo, na igreja local. E é claro que tem mais critérios, são muitos. Vou citar 3 aqui rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 25: não deixemos-nos de nos reunir. Talvez a sua versão esteja de congregar, que é a mesma coisa. Congregar é reunir-se. Não deixar de se reunir como igreja. Está aí, Hebreus capítulo 10, versículo 25, onde lemos. Tem que se reunir. Se você é dessa igreja, você tem que estar aqui. Porque a igreja é comunidade. Você não faz parte da igreja local por procuração. Vou mandar meu filho no meu lugar, né? Eu vou mandar um vizinho meu participar da igreja no meu lugar. Participar da igreja é estar presente. Se você faz parte da igreja local, você tem que estar presente, se reunindo. Você tem que estar presente. Não faz parte da igreja por procuração. Você não pode fazer parte da igreja por procuração, mandar outro no seu lugar. Fazer parte da igreja significa reunir-se. Reunir-se vem reunir. O que é? Unir constantemente. Reunir. Reúne. Une-se, une de novo. Une-se, une de novo. É unir-se constantemente. É fazer parte, é congregar. Não é vir no domingo à noite. Porque a igreja não é um lugar que você vai. A igreja é uma comunidade na qual você faz parte. A igreja não é um lugar que você vai. A igreja é uma comunidade, é uma família na qual você pertence ou não. A igreja é um lugar que a gente pertence. E você se reúne constantemente para alimentar a sua identidade dessa comunidade local. Você se reúne constantemente para alimentar a identidade desse grupo local na qual você pertence. Não é frequentar as atividades e os eventos, é reunir na mesma visão, na mesma direção, no mesmo parecer, no mesmo sentimento, na mesma visão, no mesmo coração. O que Atos diz? Que a igreja, aqueles que estavam unidos, lá Atos 2 mostra isso, que aqueles que participavam, aqueles que pertenciam à igreja, estavam todos juntos e se reuniam constantemente. Aonde? No templo e nas casas. Se reuniam. Estavam lá. Todos que participavam da igreja se reuniam no templo e nas casas. Lembrando que esse templo lá não era um templo cristão, não. Era o templo judaico. Era o templo judaico que eles iam lá se reunir, né, no pátio, talvez até meio que secretamente, eles iam lá se reunir. Então, Atos dá essa ideia de que aqueles que pertenciam à igreja se reuniam constantemente. Diz inclusive o texto que diariamente eles se reuniam no templo e de casa em casa. Por isso a gente insiste tanto para que você faça parte de um grupo pequeno, onde você pode se reunir, se relacionar, e não apenas isso, né? Também assumir compromissos de responsabilidade com o grupo na qual você pertence. É a igreja local. O camarada reclama que ficou doente e ninguém foi ver ele, dá nisso, né? Não se reúne.
Ninguém está nem sabendo. Mas quando a gente se reúne, a gente comunga das nossas aflições. Quando a gente se reúne, a gente comunga das nossas necessidades. A gente comunga da nossa dor, a gente comunga da nossa alegria, né? Ah, fiquei doente, ninguém nem foi me visitar. É isso que dá, não se reunir. Chega, cultua e vai embora, ninguém sabe o que está acontecendo. Não reuniu, porque reunir é relacionar-se. Reunir é entrar na rede de relacionamento. Isso é reunir. Por isso, a exortação aqui de Hebreus dizendo assim: não deixem de se reunir como igreja, como é costume de alguns. Não deixar de se reunir como igreja, como é costume de alguns. Se você quiser seguir o costume de alguns, não tem importância, mas essa igreja tem o costume de se reunir. A gente se reúne no domingo de manhã, estuda a palavra de Deus. A gente se reúne no domingo à noite, cultua, né, a Deus, canta louvores. O som está estragado, a gente vai no gogó, a gente vai se reunindo. A gente se reúne nas casas durante a semana. Um fala da sua aflição, um ora pelo outro, um intercede pelo outro, um fala da sua dor. A gente sabe se está passando bem ou não. É reunir-se. Reunir-se. Estar junto, né? Reunir-se. Sexta-feira nós fizemos uma reunião de GD lá em casa. Olha que maravilha, que reunião. A gente podia fazer aquilo lá todo dia, né? É que a gente não tem nem dinheiro nem tempo para isso. Mas que reunião maravilhosa aquela lá em casa, hein? Que coisa linda. O pessoal não queria ir embora, é bem verdade que quando se reúne assim, o povo não quer ir embora. Tem uns que vão embora meia-noite, né? Meia-noite, assim, 1h, a gente tudo morrendo de sono e uns vão embora, né? Daí a gente querendo dormir, mas que bom é aquela reunião. Como igreja a gente se reúne, né? Foi bom, foi bom. A gente se reúne como igreja, conversa, joga a conversa fora. Na cara que a gente olha para onde e diz: Ih, tem problema ali, vamos encostar ali um pouquinho. Não é? A gente encosta e está tudo bem? Está tudo bem e tal. E se diz que está tudo bem com sinceridade, a gente sabe. Se diz que está tudo bem com máscara, a gente já descobre que não está. E está nada, você está mentindo, fala a verdade para mim aí, né? E a gente, na reunião, a gente comunga da necessidade um do outro. Por isso a exortação aqui de Hebreus: não deixem de se reunir como igreja. Então a gente preza por isso. Reúne de manhã, estuda a palavra de Deus no CCM. A gente se reúne no sábado, os jovens vão promovendo reuniões. Hoje tem reunião, não tem? Vocês também gostam de se reunir, hein? Hoje tem reunião, para comer, sempre para comer. Daqui a pouco tem reunião deles aí. Olha só que coisa linda isso. Reunir-se, né? É participar da vida da comunidade. A igreja reunida, a igreja participando, os grupos, né? Alguém disse assim: mas isso aí é panelinha. Quem é que reclama de panelinha? Quem não está na panelinha. Você já viu alguém reclamando? Essa panelinha nossa. Não, ninguém reclama da panelinha. Quem reclama da panelinha é quem não está na panelinha. É claro que a panelinha não pode ter tampa, que não entra ninguém. Não, a panelinha está aberta. Pode chegar. Pode chegar. Na nossa reunião está aberta. Mas, meu amado, é na reunião que a gente se edifica mutuamente, que a gente se encoraja mutuamente, né? Que a gente leva as cargas uns dos outros, vai confessando os nossos pecados uns aos outros, e se expondo, é claro, à correção e à cura de Deus. Por isso, da exortação, não deixando de congregar. Então, quais são os critérios para você dizer assim: eu faço parte dessa comunidade, dessa igreja? Primeiro, eu fui inserido nela pelo batismo. Segundo, eu faço parte das reuniões, eu me reúno com ela. Eu não vou lá e frequento, eu me reúno. Eu interajo, eu sei, eu estou preocupado, eu me preocupo se esse banheiro vai acabar ou não, porque quem não faz parte da comunidade diz: os caras estão aí, né? Pode fazer crítica, porque faz crítica. Mas quem é da comunidade, quem é da igreja, fica preocupado, dizendo assim: será que está precisando de um saco de cimento? Poxa, é o meu banheiro, porque é a minha igreja, eu vou lá dar um saco de cimento. Será que está precisando de um cano? A gente está precisando de cimento, tá, Gerson? Está precisando de um monte de coisa, vaso. Se você quiser dar um vaso, maravilha, procura o Gerson. Porque é a nossa casa, é a nossa igreja. E quando é a nossa igreja, a gente se preocupa com ela. E não é com a igreja prédio, por favor. É com as pessoas, é uns com os outros. Porque a gente faz parte. Então, batizar-se e reunir-se constantemente. Terceiro e último critério, assim, para encerrar, dentre tantos. Ainda em Hebreus, aí no capítulo 13, olha que palavra de Deus para nós.
Hebreus capítulo 13. Vamos ler os 7 antes aí. É mais um critério para que você diga assim: eu faço parte dessa comunidade, eu faço parte dessa igreja. O versículo 7 do capítulo 13 de Hebreus diz: lembre-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Aí no versículo 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e façam o que eles dizem. Obedeçam aos seus líderes e façam o que eles dizem. O trabalho deles é cuidar da alma de vocês. E disso prestarão contas. Deles motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria quem? Vocês. Qual o terceiro critério para nós dizermos assim com toda convicção: eu faço parte dessa comunidade, eu faço parte dessa igreja? Batizar-se e ser inserido nela, comungar, reunir-se constantemente e também obedecer à sua liderança espiritual. Obedecer à sua liderança espiritual, obedecer aos seus líderes, obedecer aos seus pastores, não sei como está aí. Há uma autoridade espiritual sobre a igreja, a comunidade local. Se submeter à autoridade espiritual é um critério para fazer parte da igreja local, porque se você não se submete, você não faz parte dela. A quem você tem se submetido espiritualmente? Porque tem gente por aí, meu amado, se submetendo a tudo quanto é pastor e profeta. Tem gente por aí se submetendo ao pastor da televisão, da internet. Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, eu fui assim, né, eu vi um negócio, onde viu? Na internet. Eu falo: por favor. Porque tem crente que faz parte da igreja da internet. Tem gente se submetendo à autoridade espiritual do pastor da igreja, da televisão, que nem sabe quem ela é. Mas o pastor da televisão falou lá para você colocar um copo d'água em cima da mesa ou da televisão, você coloca. Porque você está se submetendo à autoridade espiritual dele. Aí vem para mim, isso dá um problema. Pastor, o que você acha da água na televisão? Vai queimar, se virar o copo, queima tudo, tira de lá. Né? Qual autoridade espiritual você se submete? Ao pastor da internet? Porque se for a ele é o seu pastor e aquela é a sua comunidade. Qual é a autoridade pastoral e espiritual que você submete? O pastor da televisão? Porque se for a ele é o seu pastor e é aquela comunidade que você pertence. Porque é um critério, meu amado, para fazer parte da igreja, se submeter à sua autoridade espiritual local. Isso é critério que está aqui. Submetam-se. Isso é problemático, meu amado, porque, né, a quem você se submete? Sabe quem é assim? É pessoas orgulhosas, que tem um orgulho assim tão grande, que tem como critério único de verdade a sua própria consciência. Ela não se submete a ninguém. Então, para não se submeter a ninguém, ela se submete à sua própria consciência, à sua própria critério de verdade, à sua própria consciência. Não presta conta a ninguém, não se submete a ninguém, não reconhece autoridade nenhuma. E isso é soberba, isso é orgulho, isso é prepotência, e isso não é bíblico. Não reconhecer autoridade espiritual não é bíblico, não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz para nos submetermos à autoridade espiritual da igreja local, da comunidade local, constituída legalmente, né, que a própria igreja constitui, separado por Deus, por ministério, enfim, submeter-se à autoridade espiritual da igreja. E dá um problema danado, porque às vezes as pessoas se submetem a uma autoridade lá do pastor, do profeta, o profeta da internet, o profeta da televisão. Aí chega com a cabeça toda revirada, né? Porque o pastor da televisão mandou dar 7 voltas em volta do carro para ser meu. Vai lá, dá lá, só aqui a gente não dá volta em lugar nenhum. Quer se submeter a isso? Vai lá e se submete. Então ele é o seu pastor e o seu líder espiritual. Se é isso, né? A gente é servo daquele a quem se submete. Se de Cristo, se do nosso pecado,
Ah, porque o profeta e o pastor da internet, o pastor da televisão, tem isso, né? E você vai se submetendo a esse tipo de coisa, meu amado. Toma cuidado. Toma cuidado com isso. A quem você ouve, né? A quem você ouve espiritualmente? Quem é que é autoridade espiritual? Porque a gente fica preocupado com isso. A quem você ouve? Alguém diz assim, eu ouço o Espírito Santo. Você não ouve nem o seu pastor que você vê, vai ouvir o Espírito Santo, rapaz. Você não ouve nem seus amigos que estão preocupados contigo e oram, clamando para que Deus te livre do caminho errado que você está andando. Você vai ouvir o Espírito Santo. Você não ouve nem a sua esposa, seu marido. Você não ouve nem seu pai, a sua mãe. Vem dizer que está ouvindo o Espírito Santo. Por favor. A quem você ouve? A quem você se submete e diz assim, é verdade, eu estou andando no caminho errado. Eu vou voltar para os caminhos do Senhor, eu vou voltar para Deus. Isso é critério de participação da igreja local. A quem você ouve? Sabe, meu amado, você precisa escolher a quem você tem como líder espiritual de comunidade local. Então esses são os critérios para que você distingua e faça uma avaliação dizendo assim, eu sou dessa igreja. Fui batizado, inserido no corpo de Cristo, também fui inserido nessa igreja. Aqui, se eu pedir para levar, a gente tem poucas pessoas aqui, mas se eu falar assim, quem é dessa igreja? Eu sei quem vai levantar a mão e dizer, eu sou dessa igreja. Que assina um livro, ata, que decide o rumo que vai ser tomado das coisas, que assume responsabilidades e compromissos com a comunidade, com a igreja local, que tem o seu nome registrado num livro de ata e diz assim, eu assinei porque eu me submeto a essa igreja e à autoridade que Deus constituiu sobre ela. Por isso eu me reúno constantemente, eu creio na palavra séria de Deus que é pregada nessa igreja. Então se eu falar assim, quem é dessa igreja? Muitos vão erguer a mão. Que são arrolados, que são, membros efetivos da igreja. Quem visita? Eu sou visitante, estou aqui pela primeira vez, graças a Deus, que bom que você está aqui. A gente está discutindo aqui como é que a gente se organiza como igreja batista, igreja batista bíblica, fundamentalista, pautada na palavra de Deus, que bom. Mas você pode dizer assim, eu estou aqui pela primeira vez, que bom, seja bem-vindo, Deus te abençoe, volte sempre. Eu venho aqui sempre, faz 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas eu nunca assumi responsabilidades nem compromisso com essa comunidade, nem com essa igreja. Então você é um frequentador. Que bom, seja bem-vindo. Mas a gente precisa saber quem é da igreja e quem não é. Aí é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente precisa compreender quem faz parte da igreja e quem não faz. E sabe o que diz aí em Hebreus capítulo 10, versículo 25, no finalzinho? É uma exortação. Porque o escritor diz assim, não deixem de congregar como é costume de alguns. Antes, exortem. Antes, encorajem uns aos outros a quê? A congregarem. Por quê? Ele diz, porque o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. É o dia em que Ele vem buscar a sua noiva. É o dia em que Ele vem buscar a sua igreja. É o dia em que Ele iniciar a sua igreja. Então o texto diz, não deixem de congregar, antes exortem-se uns aos outros, encorajem uns aos outros a congregarem, a estarem juntos, a fazerem parte da igreja, porque o dia do Senhor está próximo, aquele dia está próximo, o dia se aproxima. O dia em que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Então, por favor, entenda, eu não estou aqui te criticando, nem nada. Muito pelo contrário, todos são bem-vindos. Seja bem-vindo, volte amanhã, volte domingo de manhã, volte no próximo domingo. Venha, venha, vá na célula. Mas eu estou te alertando o que é igreja e o que não é igreja. O que é corpo de Cristo e o que não é. Quais são os critérios?
eu quero crer assim que, pela graça de Deus, nessa noite tenha ficado esclarecido para você o que é corpo de Cristo, o que é ser membro da Igreja Batista, o que é fazer parte, né, dessa comunidade cristã local, o que é ser frequentador, o que é ser um visitante, o que é ser um usuário da igreja. E eu espero que você tenha entendido que a vida cristã saudável é uma vida de relacionamento numa comunidade cristã local. Relacionamento. Com critérios. Quero convidar você que ainda não faz parte a pensar sobre isso. A fazer parte dessa comunidade cristã local, a seu tempo. Pastor, eu não estou pronto ainda, né? A seu tempo. Né? Seja sempre bem-vindo para cultuar conosco. A seu tempo. Eu não estou pronto ainda. Eu quero ficar aí como frequentador. Não tem problema. Mas o dia do Senhor virá quando a gente menos espera. E essa é a minha preocupação. Que você não esteja inserido no corpo de Cristo. Essa é a nossa preocupação. Porque o dia do Senhor vem, quando Ele vem para buscar a sua igreja. E a minha preocupação é, fui lá por 10 anos e não fazia parte dela. Então fica ligado. Essa é a nossa preocupação. Não é que você seja rolado como membro. Esse é o seu tempo, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Mas eu quero te convidar a fazer parte efetivamente dessa comunidade, dessa igreja, assumindo compromissos, responsabilidades, desenvolvendo ministérios que Deus tem para a sua vida, né? E que você seja noiva de Cristo. Que você seja noiva de Cristo. Próxima semana nós vamos continuar falando sobre igreja. Por isso eu gosto sempre assim quando a gente fala sobre igreja, porque traz muito esclarecimento para a gente. Vamos continuar falando sobre igreja. Então eu quero te convidar a orar conosco nessa noite. E se você pensou e avaliou-se e disse assim, poxa vida, eu entendi o que é, e quiser fazer parte, seja bem-vindo, procure a nós, procure um líder de célula aí, a mim, pastor Gerson, né? E diz assim, eu gostaria de fazer parte dessa comunidade, gostei.